Olá, que a doce e perfeita paz do Senhor Jesus Cristo domine em nossos corações. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no Salmo 118 e o verso de número 24. Assim está escrito: Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O salmista, com muita propriedade, ele deixou registrado por saber e entender que todas as coisas que são colocadas diante de nós foram feitas por Deus para o nosso bem. E ele afirma neste salmo dizendo que este é o dia que fez o Senhor. Os dias estão nas mãos de Deus. A palavra afirma: os nossos dias estão nas tuas mãos. E Deus nos dá um dia por vez. Nós não vivemos vários dias, vivemos um dia de cada vez. O ontem já passou, não nos pertence mais. O amanhã não está diante de nós, não sabemos se chegaremos ao amanhã. Porém, o hoje é o dia que fez o Senhor. E neste dia que o Senhor fez, com tanta graça, amor e misericórdia, Ele coloca este dia também diante de nós, à nossa disposição, para neste dia vivenciarmos e desfrutarmos tudo aquilo quanto Deus preparou e planejou para a nossa vida este dia. Então o salmista diz: este é o dia que fez o Senhor. Qual deve ser a nossa ação ou resposta em vista deste dia que fez o Senhor e colocou diante de mim, diante de você, diante de cada um de nós? A resposta que precisamos dar a esta grande bênção deste novo dia que Deus fez e coloca diante de nós é que nós devemos nos regozijar e alegrarmos-nos nele. Ter regozijo e alegria significa receber este dia como uma bênção de Deus para a nossa vida. E a maneira como vamos receber e desfrutar este dia que fez o Senhor e propiciou a cada um de nós vivenciarmos o dia de hoje, a nossa atitude deve ser de regozijo e de alegria diante do Senhor. Diante deste ponto, nós vamos falar hoje sobre 5 deveres diários do cristão, visto que a vida que nós vivemos, ela foi dada por Deus. Deus permitiu que nós viéssemos à existência. Ele nos criou, Ele nos gerou no ventre materno de nossa mãe. E encontramos que o Deus da Bíblia, o Deus soberano, o Deus criador, o Deus poderoso, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, imutável, santo, justo, verdadeiro, eterno, criador, ele é também o Deus da vida. A vida procede de Deus. Deus tem em suas mãos o poder de dar a vida. Então ele é chamado o Deus da vida. Encontramos na Escritura Jesus Cristo dizendo: eu sou a vida. Quando olhamos ao Espírito Santo, nós encontramos que o Espírito Santo é o Espírito de vida que opera em nós. Quando vemos as Escrituras, que é o livro de Deus
colocado à nossa disposição, nós encontramos que Jesus disse que estas palavras são espírito e são vida. Então observamos por aqui que tudo quanto parte ou se origina em Deus expressa a vida. Uma vida plena, uma vida completa, uma vida total, uma vida abundante. Deus é vida, gera vida. Jesus é vida, gera vida. Espírito Santo é vida, gera vida. A palavra de Deus é vida, é viva, gera vida. Então, tudo em nós, da parte de Deus, vem para o nosso bem. Foi com muita razão que o escritor Lucas deixou registrado, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, o versículo 25, dizendo o seguinte, que o Senhor Deus deu a todos, ou Ele dá a todos, 3 coisas principais: a vida, a respiração e todas as coisas. Então, por aqui encontramos que Deus é o doador da vida. Então, a vida, a respiração e todas as coisas. A vida procede de Deus. Deus, ao formar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, diz-nos que ele soprou em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente, alma viva. E esta vida que Deus soprou naquele homem que ele criou, a sua imagem e semelhança, a partir do sopro divino, ele passou a respirar. Ou seja, tudo aquilo quanto Deus formou em nós, esta engenharia divina, Deus criou e colocou cada coisa no seu lugar, dentro do seu limite, do seu peso, da sua localização, da sua funcionalidade, que de outra maneira elas não conseguiriam se juntar, mas com Deus está o poder de gerar todas estas coisas. Então ele colocou cada uma dentro do corpo humano e deu a vida, e para que cada uma destas coisas tivesse a sua funcionalidade, elas precisavam da respiração. O sopro de Deus passando por todas as áreas da nossa vida, que nós nem sequer imaginamos. Mas em tudo na vida está ali a respiração, que é o sopro de Deus na vida humana. E não somente isto. Ele deu a vida, deu a respiração, mas colocou diante de nós também todas as coisas, para que dentro das nossas necessidades nós pudéssemos usufruir de todas elas que foram criadas por Deus e colocadas à disposição do homem, da mulher, que foi criado por Deus. Por isso que Lucas deixou registrado, ele deu, ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Uma vez que tudo o que somos e temos parte de Deus para nós, a vida, a respiração e todas as coisas, é lógico entender, conforme ficou registrado no versículo 28, dizendo-nos o seguinte: porque nele, em Deus, nós vivemos, recebemos a vida, nós vivemos. Então, nele nós vivemos. Segundo, nele nos movemos. Quando é que nós passamos a nos mover? Quando Deus soprou em nossas narinas e nos deu a respiração. E terceiro, nele existimos. Como existimos? Ao usufruir de todas as coisas que ele nos deu. Então, vida, vivendo. Respiração, movendo. As coisas que ele colocou, pelas quais nós existimos e delas participamos. Então o salmista, no Salmo 118, quando ele diz: este é o dia que fez o Senhor,
regozijemo-nos e alegremo-nos nele, como cristãos que somos, seguidores de Cristo, adoradores de Cristo, que o amamos, que o servimos, que procuramos ser-lhe fiel, leal, prudente em todo o tempo. Nós também podemos desfrutar e participar, assim como a vida é diária, como tudo o que nos acontece para a nossa existência parte de Deus, nada melhor de como cristão nós desenvolvermos 5 deveres diários que não pode faltar. Nós não vivemos sem respiração, nós não vivemos sem a vida, nós não vivemos sem as coisas que Deus preparou. Assim também, agora, uma vez que nós fomos errantes e perdidos por conta do pecado, perdemos o prazer da vida, perdemos as coisas boas que Deus tinha colocado, e em lugar dela o adversário colocou coisas de destruição, mas em Jesus Cristo nós fomos reconciliados, restaurados, transformados, libertados, foi gerado em nós a natureza divina e as coisas de Deus começaram a voltar a existir e desfrutar na nossa vida. Então, como um verdadeiro cristão, dos 5 deveres diários que nós temos, o primeiro dever diário que temos é de orar em todo tempo. Orar em todo tempo. Orar diariamente. Orar em todas as ocasiões. Orar de manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, à madrugada, qualquer que seja o momento. A nossa oração diante de Deus tem que ser diária, uma oração objetiva, uma oração específica diante do Senhor. Por quê? Porque a oração, ela se liga com a respiração. Assim como fisicamente, nós dependemos da respiração para viver, espiritualmente, nós dependemos da oração para manter a nossa vida cristã ativa e dinâmica na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque através da oração nós inalamos e exalamos. Assim como na respiração nós inalamos o oxigênio e exalamos o gás carbônico, no sentido espiritual, nós inalamos as promessas de Deus, a vida de Deus, a palavra de Deus, e exalamos aquilo que não condiz com a vontade do Senhor. As nossas transgressões, as desobediências, as incompreensões, tudo isso nós exalamos. É quando nos confessamos diante de Deus e afirmamos a crença nas suas promessas. Então a oração é como uma respiração. Nós não podemos viver sem ela. O verdadeiro cristão deve ter experiências diárias, vivas e dinâmicas com Deus através da oração. Este é o primeiro dever diário, porque nela experimentamos o amor de Deus de maneira especial para a nossa vida. Então, este é o primeiro dever diário do cristão. Orar em todo tempo. Significa dizer orar diariamente. O segundo dever diário do cristão está com relação à palavra de Deus, o livro santo, o livro bendito. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. A Escritura Sagrada deve ser o nosso livro principal, prioridade na nossa vida. Então, ao ler as Escrituras, nós vamos conhecer o Deus que nos criou, o Deus que nos deu vida, que nos deu respiração,
que nos deu todas as coisas, no qual vivemos, nos movemos e existimos, nós só temos este conhecimento através das Escrituras Sagradas. Então precisamos ler, precisamos meditar, precisamos praticar a palavra de Deus, visto que a palavra de Deus é viva. Sendo ela viva, ela promove e produz vida. Ela renova a nossa vida. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. O autor aos Hebreus disse: a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, tudo quanto a palavra de Deus toca em nós, ela vai gerar sempre vida. E vida com Deus. Então, ao ler as Escrituras, nós comparamos ao alimento. Assim como ninguém vive sem a respiração, também não vive sem alimento. A vida física depende de alimento. A vida espiritual depende de alimento. E o alimento da vida espiritual é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Um cristão não pode viver sem a palavra de Deus, porque ele pode perder a vida com Deus. Mas através da palavra, que é o alimento, ela vai promovendo a nossa vida no seu crescimento diante do Senhor. Então nós dependemos da palavra de Deus. Nela nós vamos aprender sobre o caráter de Deus e as suas promessas, como elas são reveladas diante de nós. Através da meditação, a nossa comunhão com Deus, ela se fortalece. Então, aliando oração com palavra, que é a respiração, com o alimento, a vida vai ter o seu desenvolvimento cristão normal, espiritual normal. Então, já vimos aqui 2 deveres diários que não podemos nos descuidar. Primeiro, orar em todo o tempo. Significa orar todos os dias. Ler as Escrituras Sagradas. Lê-la todos os dias. Terceiro, visto que nós encontramos ao longo da nossa vida dificuldades, problemas, situações que se apresentam diante de nós e nós não sabemos como resolvê-las. Às vezes ficamos paralisados diante de determinadas situações. O que fazer? Entregar estas dificuldades e estes problemas que temos nas mãos do Senhor. Chegar diante de Deus e dizer a Ele o problema, a dificuldade, a situação, o momento que estamos atravessando e que, olhando para nós, não encontramos em nós a solução. Mas a solução está em Deus, porque foi Deus quem nos criou. Então, Ele tem solução para a nossa vida. Então, o que fazer em meio às dificuldades? Entregá-las a Deus e confiar de maneira plena. Entregou a Deus, confia, descansa. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Entrega os teus problemas, as tuas dificuldades a Deus e espera nele, ele certamente vai cuidar de cada um. Então, entregar as dificuldades, os problemas diante de Deus significa nos colocar diariamente debaixo do cuidado de Deus para a nossa vida. É o Deus que cuida de cada um de nós. Ele sempre está cuidando. Ele tem cuidado. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, o versículo 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Os problemas, as dificuldades, as situações causam ansiedade nas pessoas. E o cristão não deve viver ansioso. Por quê? Porque ele tem a quem entregar os seus problemas, as suas ansiedades, as suas dificuldades. Então lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele, Deus, tem cuidado de vós. Não diz Ele cuidará, não diz Ele cuidou, diz Ele tem cuidado. Presente. Assim como o dia é presente para nós, nós não podemos viver 2 dias ao mesmo tempo, vivemos só o hoje. O cuidado de Deus que precisamos não é para amanhã, não é para ontem, mas é para hoje. Hoje eu preciso e dependo totalmente do cuidado de Deus para com a minha vida. E diante dessas dificuldades e situações, quando as entregamos ao Senhor e confiamos nele, a resposta vem. É o Deus que cuida de cada um de nós. Isso devemos fazê-lo diariamente. Entregar as nossas dificuldades e problemas no Senhor e confiar que Ele tem a solução. O quarto dever diário que devemos ter como cristão, uma vez que recebemos de Deus a vida, a respiração e todas as coisas no qual nós vivemos, nos movemos e existimos, e que fazemos uso diariamente da oração como uma respiração espiritual. Fazemos uso das Escrituras Sagradas como alimento que vai prover o nosso crescimento. Estamos debaixo do cuidado de Deus. Então devemos demonstrar agora o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, e através desta vida com Deus, nós demonstrar o amor de Deus para com o próximo. Porque quando amamos uns aos outros, cada um está sendo cuidado pelo amor de Deus, que é demonstrado através dos verdadeiros cristãos. E como é que nós podemos demonstrar o amor de Deus na nossa vida para com o próximo? De 3 formas. Primeiro, servindo. Segundo, perdoando. Terceiro, ajudando. Quando nós partimos para este caminho de vivenciar e demonstrar o amor de Deus uns para com os outros, nós então estaremos servindo, perdoando e ajudando. À medida em que estamos fazendo isto para o outro, outros estão fazendo para nós. E assim todos estão debaixo do cuidado de Deus, através da demonstração do seu amor para com a nossa vida. Uma vez que o amor de Deus nos alcançou, nós devemos viver e demonstrar este amor para com aqueles que estão também à nossa volta. Este é o quarto dever diário do cristão. E o quinto dever diário do cristão, a palavra de Deus nos afirma: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a gratidão deve ser algo natural do nosso coração diante de Deus, visto que tudo partiu de Deus para nós, do nosso coração, devemos expressar diante de Deus quão grato nós somos e estamos diante do Senhor por ter este cuidado, esta provisão, ter a vida, a direção, o crescimento, tudo que Deus provém para a nossa vida. Então, ser grato é reconhecer diante de Deus a expressão maior do seu amor, do seu cuidado e do suprimento que Deus coloca diante de nós a cada dia. Então, quando nós somos agradecidos, praticamos a gratidão diante de Deus, a gratidão, ela abre portas diante de nós que de outra forma jamais seriam abertas. Então, um coração grato a Deus é aceitável. Deus, ao observar a gratidão, ele abre-nos portas de bênçãos. Lembra do exemplo de Jesus, quando ele curou 10 leprosos? Só um voltou para agradecer.
E aquele que voltou para agradecer, ele não recebeu somente a cura física, mas ele recebeu a graça de Deus de ser salvo. Por quê? Porque ele voltou para agradecer. Jesus disse, não foram 10? Ninguém veio agradecer? Onde estão os 9? Ninguém veio. Mas um voltou para agradecer. Que este um seja eu, seja você, seja cada um de nós, ao olhar e reconhecer o cuidado de Deus para a nossa vida, e neste maravilhoso dia que o salmista disse, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, que seja demonstrado também a nossa gratidão diante do Senhor nosso Deus, em reconhecê-lo em todas as áreas da nossa vida. Então nós temos demonstrado diante deste versículo, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. 5 deveres diários do cristão. Visto que da parte de Deus nós temos vida, respiração e todas as coisas. Com a vida vivemos, com a respiração nos movemos, com todas as coisas existimos. E a partir do momento em que desfrutamos esta riqueza da bênção de Deus na nossa vida, temos como dever diário fazer o quê? Primeiro, orar em todo o tempo. Dissemos que a oração funciona como uma respiração. Segundo dever diário do cristão, ler as Escrituras, lendo, meditando e praticando. Ela funciona para nós como alimento que vai prover o nosso crescimento. Quando diante de dificuldades e problemas, entregá-los a Deus e confiar nele, estar debaixo do cuidado de Deus para a nossa vida. O quarto dever diário do cristão é demonstrar sempre esta vida que recebemos de Deus, o amor que Deus colocou dentro de nós, expressarmos na demonstração o amor de Deus para com o próximo, servindo, perdoando e ajudando. E quinto dever diário do cristão, ser sempre agradecido. Praticar a gratidão é o reconhecimento diante de Deus do seu amor e do seu cuidado. Quando nós atentarmos para estes deveres que farão tão bem a nossa vida como cristão, fortalecerá a nossa comunhão, promoverá o nosso crescimento, nos colocará debaixo do cuidado de Deus e fazemos o reconhecimento, nós só podemos concluir dizendo: a prática constante destes deveres promoverá o nosso fortalecimento e crescimento espiritual. Nós teremos uma profundidade na nossa intimidade e conhecimento espiritual diante de Deus. O Senhor abrirá oportunidades e se revelará na nossa vida. E nós, então, seremos enriquecidos com a presença, o poder e a manifestação de Deus sobre a nossa vida. Que hoje possamos estar diante do Senhor, regozijando e alegrando-nos, orando, lendo as Escrituras, entregando as dificuldades ao Senhor, demonstrando o seu amor com o próximo e demonstrando diante de Deus a gratidão sincera do nosso coração. Quando assim fizermos, bênçãos de Deus serão derramadas sem medida sobre a nossa vida. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.